Um dos grandes diferenciais da nossa formação em coaching é o estudo da espiral dinâmica. A espiral dinâmica é um estudo muito importante que foi desenvolvido por Clare Graves nos Estados Unidos e depois desenvolvida por Chris Cohn e Don Beck, que chamaram de espiral dinâmica. Na verdade, esse nome mais popular veio com esses dois pesquisadores. E basicamente esse estudo mostra que diante das coisas que nos acontecem na vida, nós respondemos ao mundo, às situações externas, aos eventos, à cultura, à sociedade, à política, com uma estrutura neuropsicológica. E essa estrutura neuropsicológica acaba nos colocando em uma série de padrões específicos que nos caracterizam. Isso não foi feito para rotular pessoas, mas para ajudar a compreender padrões predominantes nas pessoas. Então, por exemplo, existem algumas pessoas que são mais gregárias e voltadas para grupos, outras pessoas que já se percebem fazendo parte de uma realidade maior, obedecendo a uma autoridade maior que tem planos para elas e elas têm um papel para cumprir ali. Enquanto que outras pessoas já veem a coisa de uma outra forma completamente diferente, já são totalmente voltadas, orientadas para metas, objetivos e conquista de metas e resultados específicos. Outras pessoas conseguem perceber que além delas existe toda uma diversidade de pessoas diferentes no mundo e são capazes de entender essa diversidade e qual é a língua dessa diversidade. Ou seja, de cada um desses grupos, por exemplo, eu mencionei outros que eu ainda não mencionei aqui. Aí você deve estar se perguntando por que isso é muito importante. Porque 99% dos métodos de coaching, eles não levam a espiral dinâmica em consideração. Então eles propõem ferramentas de coaching genéricas para todas as pessoas. E na verdade, se você se vê no grupo da autoridade maior, ou no grupo que constrói meta, ou no grupo de quem é muito gregário e gosta de resolver tudo numa grande dinâmica de grupo, o que você vai fazer com esse cliente precisa ser diferente. Se você vier com um método de coaching, uma forma de fazer coaching, uma ferramenta de coaching massificada, ela vai agradar um grupo de pessoas, o grupo que for mais parecido com o mapa, com a ideia que você tem. Mas com o conhecimento da espiral dinâmica, você vai entender que grupos são esses, como são esses grupos, e como você pode adaptar, seja lá o que você tem, para cada um desses grupos, para que você seja eficaz em ajudar com que o cliente mude. Porque se você oferecer a ferramenta que não tem sentido ou significado para ele, ou não condiz com esse grupo onde ele está, vamos dizer assim, ele não vai se interessar pelo processo de coaching e provavelmente o processo de coaching vai ter um resultado bem aquém daquilo que se deseja. E é importante dizer que o coach ele tem uma importância muito grande no mundo que nós estamos vivendo hoje, porque nós estamos vivendo a era da informação. Hoje em dia, manda no mundo quem tem informação. Hoje em dia, você tem que se autogerenciar, desenvolver uma série de competências internas que não são ensinadas em lugar nenhum. Por exemplo, autoestima, autoconfiança, construção de metas e objetivos, consistência, congruência, são alguns poucos nomes que me vêm à mente agora, e não sei se vocês sabem, pessoas são demitidas e são contratadas por exibirem ou não essas competências que são passíveis de serem desenvolvidas, mas elas não são ensinadas nem na escola, nem na faculdade, nem nas pós-graduações, nem nos MBAs. Muitas vezes se fala a respeito dessas coisas em alguns poucos MBAs, mas ninguém ensina como fazer rapport com alguém, como influenciar pessoas, que pode ser decisivo num processo de venda, colocar o seu produto, seu serviço em destaque, etc. e tal. Então hoje o coaching é o espaço onde você tem a chance de fazer esse desenvolvimento de competência específica. Você pode escolher desenvolver competências específicas e o profissional de coaching pode te ajudar em relação a isso. E mesmo que você não queira ser um coach, o conhecimento de coaching para quem é gestor, para quem é gerente, para quem é gerente de vendas, para quem lida com pessoas e gerencia pessoas de uma maneira geral, ele é muito importante. Porque tudo aquilo que envolve lidar com outras pessoas, manejar processos que envolvam outros, as ferramentas de coaching são muito importantes. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, poxa, eu queria aprender isso, mas eu não quero me tornar um coach profissional. Você não precisa ser um coach profissional, mas a formação em coaching vai te capacitar a lidar com pessoas, a compreender pessoas, a pensar pessoas de uma maneira geral, além de te dar realmente a possibilidade
que você tenha uma nova profissão. Algumas pessoas dizem que coaching não é uma profissão, mas eu discordo. Eu acho que coaching é sim uma profissão. É um ofício que você pode ter, e hoje tem muitas pessoas que vivem bem do coaching, porque o coaching lhes dá uma renda assim, substancial. Outra coisa muito importante é que cada vez mais o ser humano está se tornando mental. É muito importante, até por conta dessa coisa da era da informação, que você entre em contato com seus processos mentais, com aquilo que está acontecendo dentro de você, e você tem uma série de pensamentos, e a qualidade dos seus pensamentos influencia na sua qualidade de vida. A programação neurolinguística primeiro apontou isso lá nos anos 70, depois Joe Dispenza e outros, agora mais recentemente, vêm mostrando isso no estudo do efeito placebo. Aquilo que nós pensamos afeta o nosso corpo, a nossa fisiologia, que afeta aquilo que nós fazemos, os nossos comportamentos, como nós nos expressamos no mundo. E hoje nós não temos tempo a perder. Por causa da era da informação, as tendências no mundo vêm e vão numa velocidade fantástica. Nem sempre você vai ter mais tempo de se sentar no divã de um analista e falar sobre a sua mãe por 10 anos seguidos. Nada contra isso, mas às vezes simplesmente não há tempo. Você tem muito pouco tempo para assimilar uma nova tendência de mercado, toda uma mudança na organização, na linha de produtos e serviços que você desenvolve, porque existe uma forte tendência que começou semana passada lá no Japão, e se você não assimilar aquilo ali, você está fora do mercado, que virou o nome do jogo a partir de agora. Então você precisa desenvolver a competência e desenvolver os recursos dentro de uma forma consistente e congruente para aquilo virar realidade. Então coaching hoje tem a ver com as demandas do mundo moderno. Fazer coaching hoje ajuda você a viver no mundo do século XXI, porque o que a gente precisa hoje em dia, o coaching pode nos ajudar a chegar mais rápido, mais fácil nessas coisas, porque provê soluções mais eficazes e pontuais, ajudando você a pensar de forma mais objetiva, porém nem menos profunda e importante. Aliás, eu gostaria de finalizar lembrando que o Robert Dilts, também um grande nome da PNL do coaching, fala da diferença entre o coaching com C minúsculo na concepção dele e o coaching com C maiúsculo. C minúsculo seria aquele coaching, como eu falei anteriormente, mais racional, mais voltado para a razão, mais voltado para a lógica e uma série de outras coisas assim. Muito apegado a formulários específicos, um processo um pouco mais engessado e focado em mudanças de comportamento, em pensar sobre comportamentos e mudar. O coaching com C maiúsculo, que é o que nós fazemos, o que ele faz também, é um processo muito mais amplo, muito mais profundo, onde você não se limita apenas à lógica, à razão e à mudança de comportamento. Você trabalha o ser humano como um todo, você entra em muitas outras questões, como por exemplo crenças, como por exemplo uma série de outras coisas que são de fundamental importância, aquilo que você está sentindo, os valores de uma forma muito profunda, um senso de identidade, e até um senso que vai além da identidade, que transcende a você enquanto pessoa, até uma reflexão existencial sobre quem você é, se for o caso, se for a demanda do cliente também, mas o profissional de coaching vai estar preparado para lidar com essas questões, e quando você tem esse olhar sobre o cliente maior e mais profundo, o resultado ele é sempre muito maior e muito melhor. Então, aprender coaching vai te ajudar a viver melhor e a ter resultados melhores no mundo, independente de você querer ou não ser um profissional de coaching.